continuidade, então, à fisiopatologia nas doenças renais, né? Então, nefropatias. Nós estávamos falando na aula anterior sobre as alterações metabólicas na insuficiência renal crônica, né? E eu falei que um dos principais agravos do paciente renal são as doenças cardiovasculares, principalmente se esse paciente for diabético e hipertenso, certo? Agora, nós vamos falar um pouco mais de uma doença bem prevalente, que é a osteodistrofia, uma alteração ainda considerada metabólica, consequência da insuficiência renal crônica, mas que é uma alteração do metabolismo da remodelação óssea. É muito comum no paciente renal, independente se é começo crônico ou não, mas algum grau de perda óssea, normalmente esse paciente tem, principalmente, né, os pacientes que têm já muito tempo de doença renal, né, já tem um longo diagnóstico assim já na vida, né, 20 anos, por exemplo, pacientes que já estão fazendo hemodiálise, tá? Então acaba levando ao que a gente chama de um quadro de osteodistrofia. Vamos entender melhor então o que é a osteodistrofia. Então, começa porque a doença leva a uma alteração do nosso hormônio, que é o paratormônio, o PTH. O que faz o PTH? Vamos relembrar da fisiologia. Ele estimula a captação do cálcio para o meio extracelular, ou seja, vai aumentar cálcio aonde? A concentração de cálcio vai aumentar no sangue e com isso vai precipitar, eu vou perder fosfato, vai diminuir a concentração de fosfato, tá? Então, é isso que o PTH faz normalmente, tá? A função do PTH é estimular a captação de cálcio para o meio extracelular, fora da célula, né? Onde ele vai ficar, então, aumentado na corrente sanguínea, certo? Só que nós não estamos falando de um paciente saudável, certo? Estamos falando de um paciente que está tendo uma falência renal, ele está perdendo massa renal, ele está perdendo filtração glomerular, né? Esse paciente tem uma baixa taxa de filtração glomerular. Com isso, ele não consegue mais precipitar mais tanto fósforo, ele diminui a sua capacidade de excretar fósforo, gerando um quadro de hiperfosfatemia. Hiperfosfatemia, aumento da concentração de fosfato no sangue, né? Ó, o MI aqui que eu sempre falo. Então, para ter esse equilíbrio, se eu estou aumentando muito fosfato, quem eu vou precipitar? Cálcio. Então, eu vou perder cálcio no meu sangue, então eu vou ter uma hipocalcemia, baixa concentração de cálcio. Mas aí eu vou fazer o quê? Sinalizar para o PTH. Não é o PTH que aumenta a concentração de cálcio para o meu meio extracelular, né? Ele tira dos ossos e joga para a corrente sanguínea, não é isso? Então, se eu estou no meio, no meu sangue, eu tenho pouco cálcio, quem vai ser então sinalizado para ter um aumento gradativo e fazer esse transporte? O PTH. Então, bora trazer mais cálcio para a corrente sanguínea, certo? Ao mesmo tempo que a baixa filtração glomerular leva a uma condição de hipocalcemia e aumento do PTH, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, eu tenho uma baixa concentração da minha formativa da vitamina D, que é o calcitriol, tá? O calcitriol é a formativa da vitamina D e ele aumenta a absorção de cálcio no intestino. Se eu não tenho muita vitamina D, eu não tenho muita absorção de cálcio no meu intestino, certo? Então, além de eu ter uma concentração de hipocalcemia, eu ainda tenho uma baixa absorção, ou seja, hipocalcemia total, né? Eu já tenho aqui uma baixa excreção de fósforo, certo? Então, eu estou perdendo cálcio, na verdade, e ainda o que eu tenho ainda é mal absorvido. Tá? Então, toda essa concentração, esse quadro metabólico, leva a uma alteração do metabolismo do PTH. Beleza aqui? Além disso, né, ainda como
a alteração metabólica da doença renal crônica, né? Porque a gente está falando de uma condição crônica, né? Então, aqui o indivíduo tem anos de doença renal, não é de um dia para o outro, né? E gerando outros agravos metabólicos. Então, ele ainda vai ter uma alteração do metabolismo da insulina. Por quê? Porque parte da depuração da insulina, em torno de 25, 30%, ela é depurada nos rins, não é totalmente depurada no fígado, né? A produção a gente sabe que é no pâncreas, né? Mas a depuração, 25% mais ou menos, é feita no rim. E isso não acontece totalmente, porque a gente está falando de um rim que está entrando em falência, certo? Então é comum esse paciente desenvolver um estado de resistência insulínica, gerando a uma baixa produção no pâncreas, porque ele vai ter sempre uma condição, né, de alta concentração de insulina na corrente sanguínea, mas que vai ser pouco aproveitada, tá? Não vai entrar muito na célula, que é a resistência insulínica, certo? Então vai aumentar o glucagon e normalmente esse quadro ele aparece em pessoas já com quadro mais avançado, onde já tem mais de 50% aí de perda renal. Outro problema grave que costuma acontecer é a alteração do perfil lipídico desse paciente. Você fala, nossa, professor, esse cara tem tudo, né? Sim, paciente grave, renal grave, né, doença crônica, ele acaba tendo que a gente olhar ele de forma muito global, de acordo com o que ele está trazendo de exames, entendeu? Porque realmente ele tem muitas alterações metabólicas, tá? Ele não tem só um problema para a gente olhar. Então, ele tem uma alta concentração de triglicerídeo, alguns pacientes dá colesterol total até dentro do normal. Mas o triglicerídeo e o LDL, que é, né, considerado o mau colesterol, certo? Ele fica um pouco aumentado. Lembrando que LDL no exame acima de 100 já é considerado ruim, né? E triglicerídeo acima de 150 miligramas por decilitro, certo? E com isso também diminui o HDL, ou seja, é um quadro de dislipidemia. Eu tenho baixa HDL, aumento do triglicerídeo, colesterol, LDL, certo? Por que isso normalmente acontece? Porque eu tenho uma redução da ação da LPL, tá? Da enzima lipase lipoproteica. A LPL vai estar diminuída. E o que ela faz? Ela gera uma hidrólise, uma quebra desse triglicerídeo, tá? Então, ela transforma o triglicerídeo em ácido graxo. Como isso não vai acontecer, esse triglicerídeo vai ficar aumentado, certo? Então, por isso a gente verifica nos exames uma alta concentração de triglicerídeo. Além disso, às vezes ainda o paciente ainda tem um mau manejo da dieta, né? Claro que ainda tem a parte dietética que pode também influenciar nesse quadro, mas eu tenho que lembrar que ele também tem uma alteração metabólica da sua lipase lipoproteica, tá bom? E da resistência insulínica, que leva essa redução também da diminuição da LPL, tá? Então, aumenta-se muito a concentração de triglicerídeo e LDL colesterol. Esse paciente é um paciente catabólico, então ele está num processo grave de desnutrição, né? Vocês estão vendo que ele está tendo muita perda, né? Então acaba tendo um processo, podendo levar a um processo de desnutrição, né? Ele está perdendo muitos nutrientes no processo, principalmente da diálise, né? Para pacientes que estão fazendo diálise, os pacientes que ainda não estão nesse quadro de diálise, normalmente estão tendo perda proteica, né, pela urina também. Então, um paciente que vai levar um alto grau de catabolismo, podendo também levar um processo de acidose, e nós falamos um pouco já dessa acidose, né? Então, esse paciente tem uma alta concentração de substratos, né, finais do processo da proteína, né, amônia, por exemplo, creatina, né? Então, a gente consegue ver isso nos exames, esse paciente tem esse estado de acidose, tá bom? Levando, então, a várias intercorrências, né? Esse paciente vai estar no processo catabólico de desnutrição, pode até afetar a sua imunidade também. Tratamento. Esse tratamento tem duas fases. Esse paciente pode estar numa fase de tratamento conservador, não dialítico, que a gente chama, né? Tratamento que não precisa fazer nada com a máquina, é só um processo medicamentoso, dieta, né? Um processo mais conservador. E
dependendo do grau do processo, da falência renal, né, da taxa de filtração glomerular que esse paciente se encontra, percentual de perda de doença renal, esse paciente vai ter que ter uma terapia renal substitutiva. Alguém, né, uma máquina vai ter que fazer a função que o rim não está conseguindo mais fazer. Então, ou vai ser a hemodiálise, ou vai ser a diálise peritoneal, que é outro tipo de diálise, ou o transplante, né? Quando já não tem mais realmente condições, né? Se faz o transplante. Então, a fase não dialítica, né? A gente tenta retardar a progressão. A insuficiência renal crônica, ela tem que ter controle, é para o resto da vida, mas você tem que ficar monitorando, tá? Então, vai vendo, vai tendo complicações da função renal, mas muita gente consegue levar isso por muito tempo e adiar o processo da hemodiálise, né, por muitos anos, tá? Principalmente os pacientes que são diabéticos, eles são fortes candidatos à hemodiálise se não se cuidarem, né? Se não cuidarem muito bem desse rim. Então, o monitoramento é feito através do clearance de creatinina, que é um exame. Que exame é esse? Então, o clearance de creatinina, ele calcula, né, a quantidade de creatina urinária vezes o volume urinário. Só que é a sua creatina urinária da urina de 24 horas, ou seja, de toda a urina de um dia, vezes o volume de urina todo da pessoa de um dia. Então, vamos supor que a pessoa teve 700 ml de urina, 800 ml, tá? Então, quanto ele tinha de creatinina urinária no dia, então isso também é um exame, vezes o volume da urina que foi coletado, dividindo pelo tempo da coleta, normalmente, né, em 24 horas, tá? E aqui a creatinina que é plasmática, tá? Então, não urinária, aqui tá no sangue, certo? Normalmente, isso aqui já sai pronto pra gente, tá? Não fiquem preocupados, eu não vou botar esse tipo de cálculo para a gente fazer em prova, nada disso. Eu quero só que vocês entendam o que vocês estão vendo nos exames, tá? Os valores de normalidade, quando a gente vê no exame específico, né, para doença renal, que é um clearance de creatinina, só quem, né, está trabalhando com pacientes renais que costuma pedir, verificar, né, isso não sai no exame de urina tradicional, certo? Até por causa da dificuldade da coleta de urina em 24 horas, né? Então, normalmente, os valores que a gente se espera é de 80 a 120 ml por minuto, né? Já que a gente está falando em 24 horas, por 1,73 m, que é uma constante, né? Lembrando da creatinina plasmática, então, para um indivíduo adulto, ok? Normalmente se coloca, é calculado em cima dessa constante, porque a creatinina, ela é diretamente ligada à massa, né, corporal. Então, nessa quantidade aqui, né, de clearance de creatinina, a quantidade de creatinina vai depender da massa muscular, né, então por isso que tem esse valor para ser corrigido, né, como a gente sabe, de superfície corporal. Então, o valor obtido que eu encontrar vai ser dividido pela superfície corporal do indivíduo, né, por toda a altura dele, vezes essa constante de 1,73 m. Entendendo isso, né, que na verdade eu falei para vocês que eu gosto de explicar o exame, mas não há necessidade de vocês decorarem essa fórmula, tá? Eu quero que vocês entendam agora as diferenças entre os processos dialíticos. Então, aqui uma pequena comparação entre a hemodiálise e a diálise peritoneal. Então, a hemodiálise, a pessoa tem que fazer dia sim, dia não. A pessoa fica lá presa na máquina, normalmente por volta de 4 horas, o tempo de sessão, 4 horas sentado lá do lado da máquina, aonde você está num centro de diálise, e é um acesso venoso, vai ter um catéter, né? Esse catéter vai ficar ali normalmente no braço, às vezes próximo do pescoço, tá? E o filtro, né, que é o dialisador, que seria um filtro da diálise, ele é artificial. É uma máquina que tem um pequeno filtro, tá? E essa solução, que a gente chama de dialisato, né? A solução, que tem que ser uma isenta de micro-organismos, né? Para a gente não ter contaminação, ela é baseada aqui nesses minerais e também no bicarbonato, né? Para ter esse controle do pH.
Já na diálise peritoneal, o indivíduo faz todos os dias, é em domicílio, porque aqui ó, leva em torno de 8 horas, é o dobro do tempo da sessão, é o dobro da diálise, da hemodiálise convencional nos centros de diálise. Então, o paciente faz em casa. E o acesso é no peritônio, tá? Então, é na região abdominal. Por que que o acesso é no peritônio? Porque o filtro, né, o dialisador, não é artificial, é a própria membrana peritoneal do indivíduo, tá? E nesse líquido estéril, né, a gente não pode evitar contaminantes, né, bactérias ali, que é um pouco parecido, né, concentrações aqui de micronutrientes aqui, tá? Então, aqui, um centro de diálise, né? Cada paciente fica preso a uma máquina aqui por 4 horas até que todo o seu sangue esteja filtrado e volte para esse indivíduo, né? Então, no outro dia ele não precisa ir, mas é de dia sim, dia não. E aqui, um esqueminha de uma diálise peritoneal, né? Então, aqui o catéter ele fica no peritônio. O paciente faz em casa, normalmente no período do final do dia, né? Porque ele vai ter que ficar aí nesse período por 8 horas. Então, fatores que estão aqui relacionados ao processo dialítico, né? Então, tem muitas perdas, ao mesmo tempo que está tendo, né, tá ocorrendo uma filtração desse sangue, também é um processo catabólico, tá? Também tem perdas nesse processo dialítico, então tem perdas de vitaminas hidrossolúveis, tem bastante perda de aminoácido, tá? Ocorre uma perda proteica nesse dialisato, que é aquele filtro que eu mostrei, né? Nessa solução. E com isso o paciente também tem uma queda do apetite, tá bom? Ele tem uma baixa de apetite, até por causa da absorção da glicose, daquele líquido, tá? Então, às vezes, alguns pacientes ficam um pouco enjoados, um pouco de desconforto abdominal é comum. E a complicação que a gente tenta evitar ao máximo, né? Que evita-se ter, principalmente, diálises peritoneais, né? Só quando não tem mesmo condições de fazer no centro de hemodiálise, é a peritonite, porque se tiver uma infecção ali, aí se espalha, né? Um processo pode levar a sepse, que é uma infecção generalizada, um controle aumentado ali de bactérias nesse peritônio, então isso pode ser fatal para o paciente, tá? E aqui eu gostaria que vocês entendessem, então, uma relação da inflamação no paciente com insuficiência renal crônica e desnutrido, né, que tem uma condição de desnutrição energética proteica, tá? Então, esse paciente, vocês já entenderam que ele é um paciente, né, com uma alta condição de inflamação, né? Ele tem muita alteração metabólica, ele é um paciente com alta degradação proteica, né? Um paciente que está no processo catabólico, um processo de resistência insulínica, né, aumentado. Normalmente já são até diabéticos, um paciente que tem um alto gasto energético do repouso, então favorecendo ainda mais esse catabolismo, e ainda vocês acabaram de ver que esse paciente também normalmente desenvolve baixo apetite, né? Uma certa inapetência. Além disso, essa inflamação, essa condição inflamatória faz com que a gente aumente o nível sérico de citocinas, que são pró-inflamatórias, ou seja, elas estimulam as vias proteolíticas, as vias de quebra, as vias catabólicas, tá bom? Que vão provocar ainda mais essa condição aqui, tá? Vai provocar a resistência insulínica, o aumento do gasto energético em repouso e a redução do apetite. Então, a própria condição inflamatória do paciente, com esse aumento sérico de citocinas que são consideradas pró-inflamatórias, levam também a essa condição aqui no indivíduo, tá? E o que isso vai levar? Eu tenho um aumento da quebra, né, do catabolismo, da proteólise e uma redução do anabolismo, tá? Então, eu tenho redução da ação anabólica e aumento do catabolismo, tenho uma baixa síntese proteica. Então, é muito comum a gente ver esses pacientes num estado de desnutrição energética proteica. Esse paciente vai ter uma desnutrição. Claro, se tiver um bom manejo do nutricionista, ele tiver um paciente que for
né, queira se cuidar, né, um paciente que procure atendimento, um paciente que segue bem as orientações, isso não precisa ocorrer, tá? Mas a gente sabe que as alterações da citocina, né, gerando uma pró-inflamação aí, uma condição pró-inflamatória estão acontecendo, tá? Isso é normal no paciente, esperado no paciente crônico grave, mas a gente pode ter esse controle para que esse paciente não chegue a ficar tão desnutrido, ok? Sobrevivemos à insuficiência renal crônica, né, que é a parte mais pesada e longa do assunto, mas ainda tem outras doenças renais, né, que vocês precisam conhecer. Então, a síndrome nefrótica é outra doença, né, que ali já está falando da alteração aonde? Na permeabilidade do glomérulo. Então, a capacidade de separar, né, partículas, moléculas importantes e grandes, como eu já havia falado para vocês na aula anterior. Então, essa permeabilidade, ela vai se perdendo, né? Partículas importantes vão sendo facilmente ultrapassadas pelo glomérulo, né? Como a gente já falou da hemoglobina, da glicose, tá? Então, se ela não for tratada, aí sim ela vai levar um quadro de insuficiência renal crônica, tá bom? Quando ela é diagnosticada bem no começo, ela é revertida. Ela é mais comum, então, nos adultos jovens, em alguns adolescentes, nas crianças, tá? Então, vão manifestando alguma doença renal no começo, tá? Normalmente isso é tratado. A etiologia, então, é algum processo, normalmente no glomérulo, alguma lesão direta lá no glomérulo. Às vezes vem de uma forma secundária, então alguma outra doença, até bacteriana, viral, alguma causa medicamentosa, tá? Algum problema extra-renal, mas que vai acometer o rim, ok? Então, não é o que a gente chama de alteração secundária. Acomete o rim, mas de uma forma como consequência. As causas secundárias aí, a diabetes, né? Então, diabetes do tipo 1, quando a gente está falando aqui em crianças, né? Então, que são muito agudas, processos muito agudos, pode ser. Algumas drogas, como eu falei, medicamentos que são nefrotóxicos, né? Então, às vezes o jovem, o paciente jovem, o adolescente precisou fazer né, algum tratamento, né, com alguma droga muito forte por tempo muito grande, de repente, tá? E levou a um processo de consequência, né, de perda do glomérulo, ou alguma infecção, uma parasitose, né? Então, a malária, tá? A sífilis, ou ainda alguma doença circulatória, porque vai levar a uma causa de isquemia no néfron. Isquemia a gente sabe que não chega sangue, né? Não tem circulação no néfron. Então, se não tem circulação, não tem oxigênio, eu não vou ter néfron funcionante, certo? E também, claro, ainda tem as condições que são hereditárias, pessoal. Então, também pode ter aí um fator hereditário. Nas manifestações clínicas, então, o edema, né? Então, essa criança, esse adolescente, esse paciente, ele vai ter um certo edema, um inchaço que não é muito explicável e recorrente, né? Então, é uma das causas porque que os pais, né? O indivíduo vai se manifestar, vai procurar o médico, né? Porque ele vai ter um edema que é indolor e frio, né? Então, muito também acontece nessa região da pálpebra, então periorbitário é bem comum na região sacra e nos membros inferiores. Então, edema na região em volta dos olhos, nas pálpebras, em volta das órbitas oculares, é comum num quadro de síndrome nefrótica. E aí o paciente aumenta rapidamente esse peso, mas não é um peso de gordura corporal, né? A gente está vendo aqui que é por causa do edema e também ele diminui a frequência da urina, tá? Pacientes que estão nesse processo de síndrome nefrótica, normalmente ele tem náuseas, né? Ele tem um pouco de enjoo, tá? Pode vir a desenvolver anemia e desnutrição também. Complicações aqui, então,
é a desnutrição. Como a gente está falando do paciente jovem, pode influenciar na sua velocidade de crescimento, no seu desenvolvimento, né? A gente está falando de crianças, de adolescentes, isso pode sim interferir na sua curva de crescimento, tá? Porque ele vai ter uma desnutrição, né? Um processo catabólico. Também tem, né, complicações por causa do tratamento com corticoide, porque normalmente são dadas grandes doses, né, um imunossupressor, né, então o paciente precisa fazer tratamento com corticoide, umas doses de ataque, né, que são chamadas, então são doses muito altas, e isso pode levar a uma alteração da imunidade, tá bom? Vai diminuir a imunidade às vezes desse paciente. Pode levar também a um processo de diarreia por causa daquele edema e um edema nas alças intestinais também, né? Então, jogar a água para a luz intestinal, certo? E a oligúria, né? Que é a pouca diurese, tá? Então, uma complicação também, às vezes, da síndrome nefrótica, esse paciente urinar pouquíssimas vezes e aí levando também à hipertensão arterial. E ainda, como ele não está urinando e tem um processo, né, de complicação lá no glomérulo, né, e renal, ele vai ter uma baixa excreção das suas escórias, que a gente chama de azetonia, tá? Essas escórias vão ficar circulantes, né? O que é um problema que a gente já sabe. Na síndrome nefrótica ainda, como característica, a gente vai ter, então, a proteinúria, que é a alta da proteína, né, no rim, né, nas saídas da urina, certo? Então, ele vai ter uma perda de proteína na urina, uma grande perda de proteica, que a gente não gostaria, certo? A hipoalbuminemia, ou seja, baixa concentração de albumina no sangue, certo? A urina espumosa também é um grande sinal. Por isso é importante observar a urina. A lipidúria, né? É um grande sinal de que está ocorrendo uma síndrome nefrótica, porque a urina faz realmente bastante espuma. E a hipercolesterolemia. Então, isso são características que é importante o nutricionista verificar para a gente entender que esse paciente está tendo uma alta perda proteica e uma alteração lá da LPL que a gente já comentou. Além disso, né, ainda temos a glomerulonefrite. A glomerulonefrite, ela não vai atingir somente o glomero, mas também a cápsula de Bowman e as membranas. É uma doença considerada também autoimune e também tem que se investigar quais seriam, né, exatamente o porquê, mas autoimune porque o indivíduo vai atacar ele mesmo, certo? Outras causas também levam a esse processo, tá? Não só a doença autoimune, mas também o diabetes, medicamentos, algum processo de trombose, tá? Onde você não consegue, né, levar uma boa circulação a todo o tecido renal. Na glomerulonefrite, o quadro é um pouco parecido com o que eu já venho falando, principalmente com a síndrome nefrótica, edema, hipertensão. A única coisa é que a perda da proteinúria é um pouco menor, tá? Na síndrome nefrótica, a proteinúria é mais intensa. Então, o paciente também vai ter náuseas e vômitos, também pode desenvolver anemia, também vai ter oligúria, tá? Um pouco parecido. Nos exames, então, na parte sérica, né, exames de sangue, a gente vai ter uma alta concentração de ureia e creatinina, faz sentido, né, gente? Porque não vai estar sendo eliminado na urina, certo? O paciente tem pouca oligúria e pouca filtração glomerular, né? O glomérulo não está lá funcionando lá aquelas coisas. Então, a ureia e a creatinina ficam aonde? Circulantes no sangue, não são depurados e eliminados. Ao mesmo tempo, quem que está passando pelo glomérulo lá, pela membrana e a cápsula, que não estão sendo bem protegidos e a gente está perdendo albumina e sangue, né? Aqui, ó, hematócrito, hemoglobina, albumina, isso aqui vai dar muito baixo no exame de sangue, porque está tudo indo embora na urina, né? Então, é o contrário do que a gente espera no paciente, né? Saudável, no indivíduo saudável. E como é que está o exame de urina desse paciente? Tem baixo volume, é uma urina turva, não é límpida, e também ela é mais escura, acastanhada, não é uma urina com cor de urina normal, né? Clarinha. Ela é acastanhada por causa também da hematúria, da proteinúria. Então, pode chegar uns casos até um marrom, tá? Então, ali é um caso grave de
de proteinúria e hematúria, perda de proteína e sangue na urina. Na insuficiência, então, renal agora é aguda, pessoal. Na insuficiência renal aguda, o que acontece? A redução da função renal é muito rápida, muito abrupta. Então, o paciente começa a ter acúmulo dos produtos nitrogenados que a gente vem falando, só que em poucos meses mesmo, tá? Não é em anos, não é decorrência, às vezes, de outras coisas, tá bom? Então, é um paciente que tem um alto grau de metabolismo e uma alta taxa de mortalidade, porque esse paciente leva um processo muito agudo e o corpo ele tem dificuldade de se adaptar a isso. Então, ele pode ser em decorrência de outras doenças também, tá? Por exemplo, quem tem outras doenças autoimunes e aí acaba acometendo o rim de forma muito rápida. Por exemplo, lúpus eritematoso, tá? Então, ele pode acometer o rim. Alguma reação medicamentosa, né? Então, pacientes que fazem tratamento com remédios muito fortes e automedicação, e de repente levar uma insuficiência renal aguda, ok? Então, são pacientes que não tinham, às vezes, um processo renal, né? Mas por causa de uma falência aguda foi acontecendo, às vezes por causa de outras causas, e levou a uma falência muito rápida, tá? Então, a taxa de mortalidade é alta aqui por causa do catabolismo ser rápido e alto. A litíase agora, gente, a litíase é o cálculo, né? Então, litíase renal é o nome mais certinho, mais bonito do cálculo renal, né? Então, a formação de cálculos lá no trato urinário. E as formas, né? As causas são muitas, não tem uma causa única, é multifatorial. Muito se fala da baixa ingestão hídrica, né? Porque aí todos os cálculos eles ficam lá se concentrando paradinhos lá na bexiga, né? Então também tem a ver com isso, mas essa supersaturação urinária, ela vai se agregando e formando cristais, não é somente a baixa ingestão hídrica, mas também está muito relacionado, tá? Então vamos falar agora das possíveis causas. Aqui, ó, aqui na foto são todos pequenas litíases, né? Pequenos cálculozinhos. E esse aqui complica, hein? Porque aí a pessoa sente muita dor para expelir, né? As causas, então. Substâncias que estão em altas quantidades, né, e se precipitam, então, de cálcio, por exemplo, tá? De oxalato, pode ser de ácido úrico, de fósforo, né? Então, tem algumas situações onde o indivíduo tem um alto consumo, por exemplo, de carnes, exagerado em carnes, né, formando muito ácido úrico, pode ser também, tá? Pode acontecer ambas as situações, o paciente ter uma alta quantidade do que é precipitante, né, do que se precipita, do que vai gerar possíveis cálculos, e também ter uma ausência do que é protetor, dos fatores protetores, magnésio e citrato, por exemplo, tá? Então, se esse paciente tiver esse conjunto, né, de citrato que inibe essa precipitação urinária e ainda tem um alto consumo de oxalato, por exemplo, aí ele tem mais chance de formar cálculos, tá? O principal componente na maioria dos cálculos é o oxalato. Onde está o oxalato mesmo, pessoal? Espinafre, beterraba, chocolate, amendoim, germe de trigo, tá? Então, ali normalmente tem bastante oxalato, tá? A outra causa também é a variação do pH. Então, a acidez favorece a precipitação do ácido úrico e a alcalinização de amônia, por exemplo, e dos oxalatos de cálcio, tá? Então, variação de pH também é importante, a gente está observando isso, né? Na alimentação, na hidratação, na qualidade da saúde renal desse indivíduo. A estase urinária, ou seja, o indivíduo não urinar, fica prendendo a urina, né? Então fica lá aquele monte de cristais boiando lá na urina, doido para se unirem, né? E se formarem um cristal. Então, a urina parada lá sem ser eliminada. A baixa ingestão hídrica, como eu falei, e
o aumento da proteína animal. Então, normalmente é uma dieta desequilibrada, certo? Porque aí vai ter maior concentração de ácido úrico e vai ter que excretar tudo isso, certo? Mais produtos para ser excretado, acaba gerando mais chance aí de formação de novos cálculos. Na dieta, então, né, a dieta desse indivíduo, a gente não vai falar, né, de dietoterapia aqui, só um toque aqui, né, que a dieta tem um papel muito importante para a saúde renal como um todo, nessa excreção urinária também, então a gente tem que tomar cuidado com essas substâncias que são promotoras e das inibidoras, né? Então, os nutrientes importantes aqui, o cálcio, o oxalato, sódio, potássio, vitamina C, a proteína, como eu falei, e também a ingestão hídrica, né, e o carboidrato. Então, principalmente o oxalato, tem muita gente que já quer logo tirar o cálcio da vida das pessoas, mas não é isso, é uma dieta a ser equilibrada, né, pessoal? Então, eu ter cuidado lá com uma boa oferta de citrato, de magnésio, né, e não ter um exagero de proteína animal, por exemplo, né, um excesso de carnes, tá? Cuidar muito bem da hidratação, é isso, né? Eu espero que vocês tenham conseguido ter um bom aproveitamento dessa aula e nos vemos na próxima.